Oi galera, tudo bom? Hoje o vídeo é para falar sobre pincéis. Muitas meninas me mandam e-mail, comentários, querendo saber que tipo de pincel comprar, que não quer, realmente não tem necessidade de comprar tantas variedades de pincéis, enfim. E também quero mostrar uma novidade para vocês. Primeiro eu vou falar então da novidade que eu até usei num outro vídeo. A gente não vejo a hora da minha penteadeira ficar pronta e fazer vídeos melhores pra vocês, com uma iluminação melhor. Mas em breve, ainda esse ano, se Deus quiser, vocês vão ver. Então vamos lá. Eu recebi, há muito tempo que eu tava querendo, veio nesse estojinho, olha, essa variedade de pincéis. São réplicas de pincéis da NARS. Então assim, tem dois tipos de pincéis, que são esses dois aqui, que eu vou mostrar, que eu acho muito bacana, super diferente. Esse é um estojo praticamente completo. A única coisa que não tem aqui, que seria um pincel de base, aquele desse estilo assim, ó, que não tem nele, desse estilo assim, tá? Mas tem esses dois tipos de pincéis aqui, que eu acho muito maneiro. Esse, que eu adoro, que é até similar a um outro que eu já tenho. Ele é fofinho, ele é denso e ele é muito legal para você espalhar base em pó, base em mousse, base líquida, tá? E ele espalha e muito bem. Você pode também estar usando para espalhar pó bronzeador aqui no colo, entendeu? E é muito bacana, eu gosto muito, muito, muito desse tipo de pincel. E esse outro aqui, que ele parece sei lá, uma vassourinha. Ele já tem um cabo meio emborrachado, tá? Diferente do outro. Ele tem um cabo emborrachado. E ele é legal pra você limpar o excesso de pó, de sombra que cai aqui. Ele é legal pra você também aplicar um iluminador. Eu ainda não lavei os pincéis. Eu lavei só alguns. Eles soltam pelo, como os da Sigma, como outros, normal. E depois para. Isso é normal. O que não pode acontecer é toda vez que você usar o pincel soltar pelo. Então assim, eu gostei muito deles, por isso. E eles são macios. E tem essa outra variedade imensa de pincéis, que eu vou ver se eu falo, não um por um, mas vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eles não têm numeração, tá? Por exemplo, eles têm aqui, eles vêm com essa numeração assim, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui seria pra blush ou pra pó. Vou mostrar rapidinho pra vocês, pra não ficar muito longo o vídeo. Eu tenho que falar outras coisas pra vocês. Tem esse estilo, que poderia ser pra aplicar a base, mas eu não indico. Seria mais, de repente, também pra aplicar um iluminador, pra você aplicar um contorno, pra você aplicar blush. Ele é ótimo. Que aí vem o número 6. Tem esse outro que é mais chanfradinho. A única diferença é que eu não achei ele tão gordinho. Ele é mais achatadinho, assim, ó. Ele não é gordinho, ele é achatadinho. Quer ver? Diferente desse, por exemplo, da Sigma, que é mais gordinho. Entendeu? Olha a diferença. Mas ele também é legal pra você aplicar blush, pra você aplicar um contorno, também pra iluminar, tá? Tem esse outro que também eu achei muito legal. Ele é um estilo chanfradinho, a numeração é 17. A cor das cerdas dele é um pouquinho diferente, não sei porquê. E ele também tem esse tipo de função, só que ele é um pouquinho menor. Então, de repente, você pode estar esfumando aqui quando você fizer o contorno. Você também pode usar como iluminador, tá? Também usar como contorno aqui. Ele é bem bacana, eu adorei por ele ser menorzinho. Tem esse outro, que é o 16. Ele também é chanfradinho, ele é um pouquinho mais gordinho. Ele é bem bacana para você, de repente, aplicar aqui debaixo da sobrancelha, iluminar. Também para você aplicar no côncavo. Também, se você quiser, de repente, aplicar a sombra, que ele é menorzinho. Então, você quiser aplicar aqui a sombra mais escura para contornar e diminuir o nariz.
Pra aplicar iluminador aqui. Enfim, ele é bem bacana também, diferente, eu não tenho nenhum desse estilo. Tem esse outro que é um normalzinho, que seria pra esfumar, mas tem outros que você acha. Tem esse que é pra aplicar sombra. Ele, gente, é muito macio, muito gostoso. E todos os cabos são bem gordinhos, sabe? Eles são bons. Eu gostei. Pra aplicar sombra, tem esse chanfradinho também que você pode estar aplicando sombra aqui, usando como delineador, aplicando aqui a sombra na sobrancelha. Tem esse que eu também adoro, esse tipo de pincel, que ele é um pouquinho mais achatadinho. E ele é mais precisinho, então também é bom para esfumar, para aplicar sombra, para você aplicar aqui. Enfim, ele é mais preciso, vamos dizer. Eu gosto muito desses pincéis para você esfumar. Ele é bem legal. Esfumar que eu digo assim, aqui embaixo, aqui em cima, entendeu? Bem legal. Tem esse outro também que seria de sombra, que é o número 25. Também você pode estar esfumando, aplicando aqui embaixo. Tem esse que ele é tipo canetinha, que você pode usar aqui no cantinho interno para iluminar, também para esfumar aqui embaixo, para esfumar aqui em cima. Ele é mais preciso. Tem esse outro que é o tipo de cerdas sintéticas, que é para aplicar, já usei, para aplicar corretivo. Ele é bem legal, espalha bem, eu gostei dele. Esse aqui que ele também é estilo de cerdas sintéticas, ele é branquinho, que ele é, olha, ele é mais durinho, que você pode estar aplicando delineador com ele, aplicando uma sombra aqui, aplicando também aqui embaixo alguma sombra. Ele é legal também para usar com sombra em creme. Esse que é o estilo canetinha, só que ele é um pouquinho menor, ó, em comparação, tá vendo? Ó, ele é menorzinho, mais precisinho também. Desculpa os meus diminutivos, mas a mania. Esse daqui, que é estilo outro que eu mostrei, só que ele é chanfradinho, tá vendo? Eles são super úteis, gente, super usáveis. Que você pode aplicar aqui, também aplicar o delineador. Ele é muito bom para aplicar delineador em gel. Tem esse outro fininho que também é para aplicar delineador em gel. Ele é menorzinho. Tem esse piquititinho também, chanfradinho, não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é menorzinho também, mais preciso. De repente, se você quiser fazer uma arte, puxar mais o delineador pra fora, ele é bem mais preciso. Esse praticamente é um kit completo. Num estojo você acha todas as variedades possíveis de pincel. Tem esse também com cerdas sintéticas, só que ele é mais fininho. Que você também tem algumas utilidades para ele, como aplicar delineador também fazer arte, aplicar aqui embaixo, sombras em creme, aplicar corretivo com ele também é legal, se você tiver algum pontinho menorzinho para aplicar o corretivo. E por último, esse aqui que eu também adoro, que eu acho super útil, que é uma canetinha assim, você tira, aplica aqui, ó, é o pincelzinho de batom. É muito legal para você usar na bolsa, deixar ele não suja e é super útil, então muito legal. E foram esses os pincéis desse kit. Ah, tem mais um aqui que eu esqueci de mostrar, que é esse assim também, pequenininho, maciozinho, bom. Também é para aplicar mais sombras em determinados lugares. Gente, eu adorei esse kit, adorei muito, muito, muito esse kit, porque eu achei muito completo. Eu vou deixar o site da Fran, que foi onde eu pedi. Vem lá de fora, tá? E então ela diz o prazo de chegada, enfim, tudo direitinho. E são pincéis réplicas da NARS, tá? Não são da NARS, são réplicas. Assim como o meu primeiro kit de pincéis, que eu comprei há muito tempo atrás, que eu nem me lembro onde eu comprei, foram réplicas da MAC. E MAC, enfim. E eu gostei muito, foi super útil pra mim, que eu tenho até hoje.
vou mostrar depois alguns pra vocês, tipo... Esse aqui, por exemplo, a réplica da MAC. Ó, réplica. E eu adoro, uso até hoje. Então, assim, são pincéis que você não precisa gastar fortunas pra ter. Então, como eu queria muito testar, ver se realmente a qualidade era boa, se os pincéis eram legais, eu indico esse daqui. Tem até um do kit rosa, desses tipos de pincéis coloridos, que muitas meninas me perguntam também. Eu já mostrei há muito tempo atrás esse kit rosa de 12. Eu vou falar que, eu vou ser sincera, eu prefiro esse daqui. Esses aqui são legais sim. Por exemplo, esse mais gordinho eu gosto muito, mas os outros eu não acho que aplica sombra legal, tá? Eu vou mostrar aqui todos os que eu tenho pra olho, tá? Não pra rosto. Tem alguns que eu uso muito, ó. Tem alguns que eu uso muito. Como esse gordinho, eu acho legal. Esses assim pequenininhos, sabe, mais precisos, que eu também uso. Agora, esses de sombra, eu não acho que aplica sombra tão bem quanto esses aqui, quanto os pincéis da Sigma, não acho. Tem esse estilo chanfradinho, o pequenininho aqui, ó, esse outro chanfradinho, que eu até uso. Agora, esses outros de sombra, eu não acho que pegue a quantidade legal de sombra pra você estar aplicando no olho. Então, assim, se eu for indicar, se alguém quiser comprar uma variedade legal de pincéis, que não seja tão caro, enfim, se quiser um kit mesmo, eu indico esse aqui, tá? E claro que tem os pincéis também da Sigma, que eu já mostrei várias vezes pra vocês, que são tem desse estilo assim, que vem nesse kit. Eu tenho roxo, eu tenho azul, eu tenho o kit vermelhinho, que é o pequenininho pra viagem. Eu tenho outro kit que veio nesse estilo de estojinho rosinha, que também é pra viagem. Então, assim, são pincéis ótimos e que você consegue usar, porque se você não usa muita maquiagem, se você não trabalha com isso, se você não faz maquiagem nos outros, eu acho legal determinados tipos de pincel. Então eu vou dizer o que eu indicaria, tá? Eu indico que você tenha, você pode comprar avulso também na Sigma, como esses aqui que são de que eu, por exemplo, eu adoro, amo de paixão esse F80, que é da Sigma, que é para aplicar base. Tanto base em mousse quanto base líquida, eu aplico com ele. Ele espalha bem, ele simplesmente deixa a sua pele maravilhosa, tá? Muita gente conhece. Se eu fosse indicar para comprar um pincel de base, eu indicaria esse, porque eu acho que é ótimo. Desse estilo tem outras versões, que é esse chanfradinho assim, que você pode aplicar blush com ele. Mas eu não acho que seja tão útil assim, tá? Tem esse outro menorzinho, que é o F82, que ele é mais arredondadinho. Ele é um pouquinho menor, que seria para aplicar corretivo aqui no nariz também, aqui embaixo. Ele é ótimo. Mas também, se você não usa direto, não vejo necessidade. O que eu indicaria mesmo é o F80, que é esse para aplicar base, que ele é mais achatadinho. E ele é muito bom, espalha muito bem a sua base. Um outro que eu indicaria seria para aplicar pó, tá? Eu gosto muito, um pincel bom de pó, um gordinho, que você pode aplicar um pó, uma base em pó, você pode aplicar um pó bronzeador, você pode espalhar o pó bronzeador. Então um pincel de pó gordinho, bom, macio, é o que eu te indico. Tem esse estilo também, que é estilo kabuki. É legal? É, muito legal. Como se você desse o acabamento na sua pele. Mas também, se você não usa muito maquiagem, se você não aplica maquiagem o tempo inteiro no seu rosto, também não vejo necessidade. Um outro que eu indicaria pra você aplicar é um pincel de sombra normal. Estilo esse, que é o F55. Um pincelzinho de sombra, que você pode aplicar tanto a sombra aqui em cima, você pode aplicar aqui embaixo. Então, um pincel bom de sombra. E um outro pincel que seja bom de esfumar. Esse aqui é o F40 da Sigma. Tem outras marcas
Tem o da Coastal Scents, que também é um site internacional que você compra pincéis avulsos e pincéis em kits. Eu indicaria você comprar os pincéis avulsos, não os kits. Mas assim, um bom pincel de esfumar. Eu acho que isso é ideal, porque uma boa maquiagem, um bom olho, o ideal é que seja um pincel para esfumar. Por exemplo, tem esse que é menorzinho, ó, em comparação. Ó, esse aqui é o da Sigma C135 e também é um ótimo pincel para você esfumar, tá? Então, um pincel para aplicar uma base, um pincel para aplicar um pó, uma base em pó, um de sombra e um bom de esfumar. Pode ser mais gordinho ou pode ser realmente um pouquinho menor, que aí você tem a utilidade de esfumar e não deixar a sombra muito se espalhar, tá? Não vejo necessidade de você ter um pincel para aplicar corretivo, porque você só pode estar aplicando com o dedo. E eu realmente não dou o acabamento do corretivo com o pincel. Eu costumo dar o acabamento com o dedo. Então eu posso ter até o costume de aplicar o corretivo com o pincel, mas depois eu venho e espalho e dou o acabamento com o dedo. Então, se você quiser, ótimo. Se não, não precisa. De repente é legal para você aplicar determinadas áreas mais escondidas, menorzinhas. Então, um pincel de corretivo. E um pincel de blush, de delinear o seu olho. Eu sempre falo que é muito legal as pessoas que não têm costume de usar delineador, seja legal elas começarem com delineador em gel e usando ou um pincel chanfradinho, como esse também que eu mostrei no kit, pode ser assim, sabe, um pincel chanfradinho. Ou pode ser esse outro, ó, da Sigma, que é o E05, que também ele é menorzinho, que você também aplica o seu delineador, ele é mais fininho. Ou você pode ter um desse estilo, que eu comprei na Casa Cruz. É um pincel de pintura, foi R$7, sei lá, 10, não sei. Ele é super fino, eu adoro esse pincel para usar delineador em gel, porque ao mesmo tempo eu consigo ter precisão no meu delineado, no meu traçado, eu consigo fazer um delineado fino, que é o que eu gosto, e também consigo fazer um delineado mais grosso. Então assim, não é de maquiagem, mas é super útil e vale super a pena, e você que não consegue achar, de repente numa papelaria você consegue achar um pincel assim. E tem um outro estilo também, esse aqui é da Elf, que ele também ele é meio, tem um quebradinho assim. Também aplicar o delineador. E, enfim, você consegue achar vários tipos de pincéis para aplicar o seu delineador. Então fica ao seu critério. Você escolhe ou um chanfradinho maiorzinho, um chanfradinho menorzinho, ou um pincelzinho mais fininho, ou um outro, o que você se adapte melhor, tá? Mas assim, opção não falta, mas eu acho que eu indicaria um pincel legal desse estilo para você estar usando para aplicar o delineador. E um outro pincel é um pincel de blush. Um pincel de blush bom, pode ser esse chanfradinho que você aplica assim, ou pode ser esse, por exemplo, aqui, o meu é da Natura. Eu acho ele mais gordinho, acho que não usaria como blush. Mas tem esse, por exemplo, da Avon, que eu adoro para aplicar blush, adoro. Assim, as cerdas não são tão macias assim, mas assim, dá pro gasto e você consegue aderir o blush na sua pele com esse pincel, tá? Agora tem outros tipos de pincel que não tem necessidade, esse que você tirou o pó, o excesso de sombra que caia. Tem um mais fininho. Eu tenho um aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui. Esse estilo, ó. Esse daqui é da Elf, foi super barato. Eu comprei num site. E ele é um pouquinho menorzinho assim, mais precisinho. Você também pode aplicar blush, mas também é legal pra você usar o iluminador. Aqui também. Você até aplicar o contorno do seu rosto. Só aplicar e depois você esfumar com um pincelzinho grosso. Sim, pra pincel foram esses que eu indiquei. Então, assim, você não precisa gastar fortunas em pincel. Se você não usa sempre, se você não trabalha com isso, não tem necessidade de você gastar fortunas com pincéis. Mas, sim, que você tenha pincéis bons, porque eu acho que isso é tudo numa maquiagem. Não adianta você ter uma sombra maravilhosa, um primer maravilhoso, se você não tem um pincel legal. Eu sei que tem muitas meninas que são mais práticas,
que aplicam pincel de esponjinha que vem no próprio estojinho da maquiagem e esfuma com o dedo. Não tenho nada contra. Cada um faz da forma como achar melhor. Eu não acho que a maquiagem fique bem acabada quando eu faço isso. Eu já usei, não tinha antigamente, já usava o pincelzinho de esponja, sabe? Acho sim que o pincel de esponja você consegue pegar mais sombra e colocar mais sombra na sua pálpebra. Consegue, ao invés do pincelzinho normal, que você às vezes acaba não tendo a quantidade legal de sombra na pálpebra. Você pode até fazer isso, mas para dar um acabamento, para você esfumar, pô, tem um pincel então legal para esfumar. Você pode até aplicar a sombra na sua pálpebra com a esponjinha, mas que tem um pincelzinho, sabe, mais maciozinho, sabe, fofinho, que seja bom para você dar o esfumado e ter aquele acabamento na sua pálpebra, tá bom? Então essas foram as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado. E uma outra dica bem legal que eu já tinha falado a respeito disso com vocês, é isso aqui, por exemplo. Esse negócio preto é um escorredor de talheres, da Cosa. Cosa é uma marca de utensílios domésticos, de plástico, enfim, é bem bacana. Tem até um site, entra no site que você vai ver. Então ele tem aqui, ó, eu já mostrei pra vocês, ele tem divisórias, tá? Ele tem 3 divisórias. Então, eu uso aqui, tenho os meus pincéis, outros pincéis e alguns lápis e os pincéis mais gordinhos eu deixo aqui. E alguns que eu tenho, alguns da Sigma, eu deixo na caixinha. Eu tenho outros da Sigma dentro, não trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Só que eu acho que fica muito pote. E assim, como eu estou fazendo minha penteadeira, e eu vou deixar tudo em cima, porque eu guardo minha maquiagem no armário. Eu não gosto de deixar a maquiagem exposta. Como eu não tenho lugar pra guardar realmente fora do armário, elas ficam dentro do armário, tá? Então assim, eu gosto de deixar tudo organizadinho, por mais que eu não tenha mais espaço pra enfiar mais maquiagem. Então assim, hoje eu fui e comprei, como eu quero deixar na minha penteadeira em cima, eu comprei esse pote aqui. Ah, tá aqui. Comprei esse pote aqui, olha que legal, que também é tipo um guarda-talheres, sei lá, olha, ele veio com umas certas divisórias, tá vendo? Ele vem com essas divisóriazinhas aqui, que você pode tirar e colocar. Ó, eu comprei na Casa e Vídeo, gente, é um lugar pra guardar talheres. O que acontece? Como eu falei, eu quero deixar meus pincéis assim, porque eu acho que os pincéis ficam mais visíveis, melhor pra pegar. Só que eu não quero deixar simplesmente assim, em cima da penteadeira. Por quê? Porque entra poeira, não adianta. Por mais que você limpe, por mais que você lave, você tá deixando seus pincéis expostos, sabe? Então, acumula poeira. No meu armário, que já é fechado, já acumula poeira, imagina fora. Então eu tô tendo a opção de comprar esses talheres porque, ó, veio com uma tampa. Então assim, eu protejo os meus pincéis da poeira, de qualquer tipo de coisa que possa cair neles. Assim como os pincéis da Sigma que vem nesse estojinho, você tem a opção de fechar, se não tivesse aqui, ó. Você tem a opção de chegar e fechar, só que eu acho que pra depois de você fechar aqui, fica mais complicado. Então eu comprei esse que é um porta-talher. Mas eu sei que tem da Cosa, tem da porta escova de dente, pasta de dente, que vem com essas tampinhas. Eu sei que vem com a divisória aqui, é só você cortar a divisória e ponto. Então eu acho uma dica muito bacana pra você que não tem onde guardar os seus pincéis, que você quer deixar eles bonitinhos à sua vista, mas que você também tem que protegê-los. Então essa é uma dica bacana que eu deixo pra vocês. Uma outra dica é que, por exemplo, eu tenho muitos pincéisinhos pequenos. Então eu comprei esse potinho de vidro. Foi na Uruguaiana, gente, acho que foi R$3. Então ele é um potinho de vidro que eu guardo os meus pincéisinhos pequenos. Que são esses, quer ver, pequenininhos, que ó, de viagem da Sigma, rosinha, aqueles que, de estojinho de viagem mesmo, que eu acho ótimos. E eu tenho mania de guardar aqui nesse potinho, que é pequenininho, que todos ficam à vista também. Assim como esse, que é o potinho menorzinho da Sigma de viagem, que é estilo desse, ó, a diferença de tamanho. É um kitzinho que eu já mostrei falando sobre esses pincéis pra você, eu acho ótimo, muito bacana esses pincéis, sabe?
pra você que quer iniciar. Pô, eles são super úteis. E é o mesmo estilo desses grandões aqui, que é o mesmo do roxo, tá vendo? Só que é o azul. Esses ainda eu não usei. E é o mesmo estilo do roxo. Então eu tenho o azul e o roxo. Mas se você quer guardar em outro, essa é uma ótima dica. Você pegar um potinho de vidro e guardar os seus pincéis pequenos, que eles cabem aqui direitinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o vídeo corrido, mas eu não quis me prolongar muito. E até o próximo vídeo. Beijo e tchau.